Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Há mais de 2 anos, o Ministério Público Gaúcho deflagrou uma operação que vem desarticulando envolvidos na fraude do leite. As investigações chegaram à 8ª etapa e a tendência é avançar ainda mais. Para fazer um resumo da Operação Leite Compensado, convidamos o promotor de justiça Mauro Rockenbach, da Especializada Criminal de Porto Alegre. Doutor Mauro, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente conosco no programa. Há 2 anos, a sociedade tomou conhecimento da fraude, mas o Ministério Público Gaúcho, pelo que sei, começou a apurá-la bem antes e ainda continua a apurar a fraude do leite. Por isso lhe pergunto, as notícias que o senhor traz, passado esse tempo, são boas ou ruins para a sociedade? De fato, há mais de 2 anos e meio nós estamos debruçados nessa questão da adulteração do leite. Começamos a nos dedicar à análise dessa situação no final de 2012. A primeira etapa foi deflagrada em maio de 2013. Mas já no final de 2012, nós já contávamos com alguns laudos positivos para formol em 2 regiões distintas do estado. Isso que fez acender a luz vermelha, alguma coisa errada estava acontecendo. Porque em regiões distintas, distantes uma da outra, fez com que nós então fôssemos em busca do que estava acontecendo. Tínhamos um informante que nos repassou a informação de que estavam colocando, pessoas que estavam trabalhando com leite, colocando um produto no leite para ajustar, para estabilizar esse leite, que estava deteriorando por alguma razão. Aí chegamos na ureia, a ureia industrializada. E de lá para cá passamos por outros tantos produtos, por outras tantas fases, foram 8 fases da leite compensado, uma da queijo compensado. E as notícias que podemos dar para o consumidor hoje são alentadoras, são boas. O leite gaúcho é um leite de boa qualidade. A indústria está mais preocupada na recepção dessas cargas, está mais rigorosa na classificação do produto. Então, o leite de má qualidade ou o leite identificado como adulterado está sendo rejeitado pela indústria. As notícias de fraudes estão aí todos os dias nos jornais e as pessoas às vezes se perguntam, querem saber o que aconteceu com os envolvidos. Então, quantas pessoas, doutor Mauro, foram denunciadas pelo Ministério Público Gaúcho? Quantas pessoas estão presas, né? E mais, já há condenações nas áreas criminal e do consumidor? Perfeito. Na Operação Leite Compensado, nas 8 etapas da Leite Compensado, foram denunciadas 117 pessoas. Dessas 117, já temos 16 condenados em penas altas, em penas que chegam a 16 anos de reclusão. E ainda hoje se encontram 22 pessoas presas. Essas pessoas foram identificadas na 8ª fase, deflagrada no mês de maio deste ano em Erechim. Na queijo compensado foram 10 pessoas denunciadas, portanto, envolvidas diretamente na fraude do alimento, tanto no leite quanto no derivado, já são 127 pessoas. No consumidor, eu tenho só informações que me foram repassadas pelo colega titular da Promotoria do Consumidor, Dr. Alcindo, que foram ajuizadas inúmeras ações civis de defesa do consumidor, buscando a reparação do dano coletivo, e em todas elas foram obtidas liminares que interditaram estabelecimentos, sequestraram bens móveis e imóveis, quantias depositadas em estabelecimentos bancários, mas não há ainda uma decisão final. Certo. As pessoas envolvidas nessa fraude são basicamente os transportadores, as indústrias? Não, no cenário, na cadeia produtiva do leite, nós já identificamos todos os personagens, desde o produtor até a indústria. Hoje nós podemos dizer que na cadeia produtiva do leite temos o produtor, aquele cidadão que tem lá o seu plantel, de onde tira o sustento da sua família, faz a ordenha diária do leite. Esse leite ele é entregue a um transportador, que é um intermediário, passa
com o caminhão-tanque recolhendo na propriedade rural esse leite, e que leva também para um outro intermediário, que é o dono do posto de resfriamento. Esse posto ele pode ser um autônomo ou mesmo vinculado a uma das indústrias. E logo adiante o leite sai desse posto de resfriamento e vai para a indústria. Então nós já identificamos fraude em todos os segmentos da cadeia produtiva do leite. Produtor, transportador, empresário de posto de resfriamento e até mesmo na indústria. Como o senhor disse antes, o Ministério Público começou investigando a adulteração do leite com formol, mas o senhor mesmo já flagrou sal, álcool, água oxigenada. Então eu lhe pergunto, até onde vai essa ganância das pessoas, doutor Mauro? A ganância não tem limite. Nós nos convencemos disso basicamente na Operação Leite Compensado. A ganância não tem limite. O leite é um produto vivo. Ele sofre algumas alterações em curto espaço de tempo. Se ele está ficando ácido, os estudiosos resolveram colocar e descobriram que uma soda cáustica ela estabiliza essa acidez do leite. Ela reduz a acidez e estabiliza. Se o leite está deteriorando, sofrendo uma ação bactericida, eles colocam um antisséptico, o peróxido de hidrogênio. Nada mais é do que água oxigenada, essa que a gente coloca em ferimentos para higienizar o ferimento. Se o leite está, se querem adicionar água, aumentar em volume, colocam água e mascaram a adição de água, desse montante de água com a adição de ureia ou de sal de cozinha. A ureia ela contém nitrogênio, mas um nitrogênio não proteico, é um nitrogênio químico, um nitrogênio artificial, que mascara, portanto, para efeitos de análise laboratorial, mascara a adição de água. Ela recompõe alguns índices que serão analisados no laboratório. Então, para cada situação do leite, os fraudadores descobriram uma substância, uma forma de ajeitar, estabilizar, ajustar, recuperar esse leite. E são encorajados por uma fiscalização diminuta, por uma legislação inadequada, ineficiente, uma legislação permissiva e uma falta de repressão, que hoje está sendo suprida pela nossa atuação. Nós já estamos na etapa número 8 da leite compensado. Durante essas ações todas, o que mais lhe chocou, doutor Mauro? Primeiro, a desfaçatez, digamos assim, a desconsideração do fraudador com a saúde da população, com a saúde da sociedade, colocando esses produtos nocivos, soda cáustica, peróxido de hidrogênio, álcool, nós já identificamos, ureia contendo formol, uma substância cancerígena, considerada pela Organização Mundial da Saúde como cancerígena, colocando apenas para atender um sentimento de lucratividade em detrimento da saúde da população. Houve situações, inclusive me refiro a uma específica da primeira etapa, lá na região de Ibirubá, onde nós pegamos na interceptação telefônica um dos empresários ligando para o motorista do caminhão, que estava transportando uma carga de leite, pedindo para ele deixar leite bom para a prole dele. Ele me recorda até da expressão que ele usou, deixa o da minha guaxaiada lá. Quer dizer, o da família dele tinha que ser um leite de qualidade. O que nós tomamos, o que a sociedade toma, podia ser um leite batizado com um produto químico, com produtos até cancerígenos. Claro. E as operações desencadeadas da leite compensado possibilitou também que o Ministério Público chegasse ao queijo compensado. Verdade. A última operação por nós deflagrada foi a queijo compensado 1 e também na esteira da leite compensado, nós colocamos o numeral 1 para dizer que não para por aí. Enquanto nós identificarmos situações de fraude nos alimentos, nos derivados, nós faremos outras tantas quantas forem necessárias. Mas por que o queijo como um derivado? Porque nós observamos que a indústria ficou mais rigorosa, mais criteriosa na recepção das cargas que são levadas até as suas plataformas. Quando a indústria identifica um leite de má qualidade ou mesmo leite que foi adulterado, recebeu alguma substância, ela rejeita essa carga, devolvendo para o transportador. E essa carga ela é assimilada hoje pelas pequenas indústrias de derivados,
queijos, leite em pó e outros derivados, que sofrem uma fiscalização menos rigorosa ou mais próxima, como, por exemplo, uma fiscalização municipal ou uma fiscalização estadual que está mais distante do centro das informações aqui em Porto Alegre. E o cerco que o Ministério Público faz na operação leite compensado está fazendo que se altere alguma coisa na rota desse leite ruim, doutor Mauro? Já observamos algumas mudanças. Primeiro, o maior critério da indústria. Sem dúvida, a indústria hoje está mais preocupada na recepção dessas cargas. Segundo, alguns empresários inescrupulosos já deixaram o mercado. Refiro aqui a participação criminosa e de uma cooperativa paranaense que já abandonou o Estado, não está mais atuando, captando leite no Estado. Também muitos transportadores que se dedicavam a uma atividade ilícita com aumento de volume, com a adição de substâncias, trocaram de atividade, já estão transportando suínos, estão transportando aves, não estão mais no setor do leite. Então observamos sim algumas mudanças na cadeia produtiva do leite. Hoje as indústrias que remanescem são indústrias que realmente estão preocupadas com a qualidade do produto. O senhor defende alguma alteração legislativa para aumentar a fiscalização do leite, principalmente na esfera penal? Sem dúvida. Desde o início, nós estamos observando que a adulteração do leite não é um crime pontual, não é um crime que é cometido por uma ou outra organização criminosa, é uma cultura criminosa. Tanto que, como já referi, ela é praticada por todos os personagens da cadeia produtiva do leite, desde o produtor até a indústria. Então, sendo uma cultura criminosa, não se combate apenas com a repressão. Isso é insatisfatório, é muito pouco. A repressão deveria estar acompanhada de uma adequação na legislação, tanto para o setor de transportes quanto para o apenamento penal dessas condutas. E também um aumento da fiscalização. Então, com essas três providências, repressão, uma fiscalização mais enérgica, mais eficiente, mais presente nas plataformas de recepção de leite, aliadas a uma legislação atualizada e adequada, certamente contribuiria muito para que tivéssemos um leite de altíssima qualidade, em nível até de exportação, de competição com produtos do exterior. E qual sua expectativa quanto às futuras investigações na cadeia do leite? Nós temos alguns expedientes ainda em andamento, temos algumas situações que estão merecendo atenção, não tão graves, não tão contundentes quanto as 8 que já deflagramos. Mas são apenas ajustes, eu acredito que em poucas operações a gente já esteja num momento mais tranquilo. Assim como o senhor chegou ao queijo, o senhor entende que poderá chegar a outros alimentos derivados do leite? Sim, sim, com certeza. Nós temos outras investigações que se referem a outros derivados. Se o leite, se a matéria-prima está adulterada, se ela foi corrompida com a adição de alguma substância, tudo que dela derivar também vai estar contaminado. Claro. Qual a maior dificuldade que o senhor e a sua equipe encontraram até agora nessas investigações para acabar com a adulteração do leite? O sistema de fiscalização. Nós temos a fiscalização federal, que age naquelas indústrias, naquela atividade que revende os produtos para fora do Estado. Tem a fiscalização estadual, que age nas indústrias, nas empresas que vendem o seu produto dentro do Estado do Rio Grande do Sul. E ainda assim, ainda temos a fiscalização municipal, que se prende àquelas atividades cujos produtos ficam restritos ao âmbito municipal. Quanto menor essa fiscalização, ou seja, no âmbito municipal nós temos uma dificuldade muito grande de recebermos informações, de contarmos com a fiscalização para nos repassar informações da atividade daquele empresário. Então ficamos muito mais distantes da verdade, da apuração, em razão dessa
dessa proximidade muitas vezes existente entre o fiscal, o secretário municipal da atividade, porque muitas vezes interessa ao administrador público aquela atividade na cidade, gera emprego, gera arrecadação de impostos municipais, então essas informações sobre uma irregularidade na atividade não chegam para nós. Essa investigação do Ministério Público parece ser interminável, e pergunto isso porque cada vez que o senhor fecha uma etapa da operação, logo em seguida abre outra. Vê algum braço, né, de adulteração ou no leite ou até mesmo no queijo, como o senhor citou? Justamente por isso, porque não se trata de um crime localizado, pontual, uma cultura criminosa. Hoje o sistema permite, o nosso sistema tanto de fiscalização quanto a legislação permite a fraude, encoraja a fraude. Um empresário que esteja com o seu silo deteriorando, 50 mil litros, um exemplo apenas para efeito de cálculo, 50 mil litros deteriorando, ele não vai hesitar em recuperar essa carga, em recuperar essa quantidade de leite e colocar um produto qualquer para evitar o prejuízo. Por quê? A fiscalização ela é aleatória, ela é por amostragem, vai de vez em quando. Então ele conta com a ausência da fiscalização. Ainda que esteja o fiscal lá, que o fiscal por uma surpresa apareça e flagre essa situação, a sanção administrativa é de R$ 1.500, quando o prejuízo do cidadão pode chegar a R$ 50 mil. Então compensa, a fraude é compensatória, ele pode pagar a sanção administrativa. Mas fora isso, fora a ausência de fiscalização, fora uma sanção administrativa pífia, temos ainda a sanção penal. Nós trabalhamos com o artigo 272 do Código Penal, que prevê uma pena de 4 a 8 anos. O artigo 272 se refere à fraude em produto alimentício, tornando-o nocivo à saúde ou diminuindo o valor nutricional. Qualquer tipo de corrupção, de fraude, de adição de substância. O artigo imediatamente seguinte, o artigo 273, se refere à adulteração, à corrupção de produto farmacêutico ou para fins terapêuticos. A pena é de 10 anos de mínima e equiparado a hediondo. Então hoje, se eu fraudar uma água sanitária que é equiparada a produto terapêutico ou para fins medicinais, se eu fraudar com leite, adicionar leite numa água sanitária, o meu crime é equiparado a hediondo e parto de uma mínima de 10 anos. Mas se eu colocar água sanitária no leite, meu crime é comum com pena mínima de 4 anos. É uma inversão de valores. Então até mesmo a lei penal não desencoraja o fraudador, o criminoso, aquele que age apenas pelo lucro. Nós já falamos aqui dos produtores, dos transportadores. Agora, o que o senhor espera, principalmente das indústrias, né? Eu falo com a questão do rigor na fiscalização, até porque já tivemos aqui um projeto de lei no Estado que tentou fazer com que as indústrias tivessem cancelado, me parece, né, as suas licenças, mas esse projeto não vingou. Perfeito, foi um projeto de lei, foi uma lei aprovada na Assembleia, de autoria da deputada, da hoje primeira-dama Maria Helena Sartori, que retirava a inscrição de ICMS das empresas que fossem flagradas adulterando o leite. Mas foi vetada pelo governador na época, em razão de que deveria primeiro comprovar o dolo na ação de defraudar. Não era simplesmente o leite de má qualidade. Se o empresário fosse flagrado com leite de má qualidade ou tivesse recebido e por alguma razão o seu laboratório não detectou, ele poderia ter cassado a sua inscrição estadual, o que seria demasiado, um apenamento demasiado. Então, nós acreditamos que a indústria tem que ter um comprometimento maior na recepção dessas cargas, tem que ter um critério de análise mais eficiente, mais adequado, mais rigoroso, e também comunicar ao Ministério Público e ao Ministério da Agricultura e à Secretaria da Agricultura sobre eventuais fraudes que detecta, para que possamos rastrear essas cargas e ver o destino que ela ganhou. O senhor está passando uma rede, né, está fazendo um arrastão praticamente em todo o estado nessa investigação da leite compensado. Essas apurações podem respingar nos estados vizinhos?
Já houve 3 etapas no estado vizinho de Santa Catarina. Os colegas do MP catarinense já fizeram 3 operações de fraude, operações de vulto até na região oeste do estado. E o que nós sabemos é que em outros estados houve também há alguns anos em Minas Gerais uma ação a Ouro Branco, uma ação similar a queijo compensado, a leite compensado. Porém, não há em São Paulo, que é o maior centro de distribuição de leites, não há fiscalização no setor. Houve anos atrás um remanejamento dos fiscais para a área de frangos. Houve um problema em São Paulo que descobriram que o frango congelado estava com excesso de água e o Ministério da Agricultura remanejou então os fiscais do leite para o setor de frangos, desassistindo então o leite. Hoje não existe fiscalização na indústria leiteira de São Paulo. Essas pessoas que foram presas, principalmente, durante depoimentos, o que o senhor sentiu? O senhor sente arrependimento? O senhor acha que eles não tiveram nenhum arrependimento? Ou ficaram surpresos com suas prisões? O que foi possível detectar durante essas prisões dos envolvidos? Não, em nenhum momento, em nenhum desses 117 denunciados, nós observamos arrependimento, nenhum deles se manifestou surpreso com a ação. Pelo contrário, alguns até manifestaram que já esperavam a nossa visita. Já esperavam que a nossa ação. Quem está hoje fraudando leite sabe que o Ministério Público, uma hora ou outra, vai chegar, que serão alvo de uma ou outra operação em breve. Hoje nós recebemos muitas informações. Hoje toda a informação de leite acaba chegando nas promotorias da especializada criminal e do consumidor, pelos mais variados canais, ou pela promotoria da cidade, ou pelo Ministério da Agricultura, ou pela Secretaria de Agricultura, ou pela ouvidoria do Ministério Público, ou até mesmo por e-mails anônimos que nós recebemos. Eu tenho uma pasta volumosa de várias notícias anônimas, informações anônimas de fraude no leite, dizendo quem são os empresários, o endereço, a localização, a empresa, os funcionários, enfim, dando toda a dinâmica da fraude. Claro. E hoje o Ministério Público tem ferramentas suficientes para fazer esse tipo de ação. Perfeito, nós temos várias ferramentas de investigação que nos possibilitam uma análise muito ampla do cenário criminoso. Hoje a investigação está bastante tranquila para se fazer em pouco espaço de tempo. Desde a primeira operação Leite Compensado, Dr. Mauro, muitas pessoas ficaram apreensivas e até hoje existem pessoas que não sabem o que fazer, pessoas que estão indecisas, que estão desconfiadas com o produto, até porque o leite é uma das principais fontes de alimento. O que o senhor diria para essas pessoas que estão desconfiadas, não sabem se compram ou não compram o alimento? Bom, eu me reporto à minha resposta inicial dizendo que hoje a qualidade do leite está mais assegurada em razão de um critério mais rigoroso aplicado pela indústria, a começar por aí. Depois, diria ao consumidor que investigue a empresa, que busque informações na internet sobre aquelas empresas que já foram alvo de investigação, sobre o que aconteceu ao longo desse período todo da leite compensado. E terceiro, que não se deixem levar pelo preço. Preço baixo em produtos lácteos é sinal de produto ruim. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa produção aqui do programa, mas o senhor ainda tem um minutinho para as suas considerações finais. Eu diria apenas que nós vamos continuar enfrentando essa questão, vamos continuar, tanto a promotoria especializada criminal quanto a do consumidor, na pessoa do Dr. Alcindo, nós estamos convencidos disso, que nós temos que dar essa participação à sociedade. Como você disse, é um produto nobre, é um produto que está presente na residência de 95% dos brasileiros. Então, nós estamos voltados para a identificação de toda e qualquer fraude existente em produtos lácteos no estado do Rio Grande do Sul. E aquela pessoa desconfiada que sabe
que ali tem alguma coisa, o que ela faz? Se ela está no interior, na sua cidade, ela procura o promotor ou ela procura diretamente a especializada criminal em Porto Alegre? Pode procurar a promotoria local, pode procurar a promotoria especializada em Porto Alegre, a promotoria do consumidor em Porto Alegre, que ambas têm atribuição estadual. Pode nos mandar e-mail pjcrim@mprs.gov.br. Podem telefonar, nós garantimos o sigilo da informação e também preservaremos a identidade do informante. Claro, já que nós estamos em tempo de delação premiada, só para, é uma dúvida que eu tinha, durante esse processo todo da lei de compensado, houve alguma delação premiada ou não? Houve lá no início, na segunda etapa, nós fizemos uma delação com um dos transportadores que nos admitiu que adicionava produto ao leite e que levou para essa cooperativa paranaense cerca de 2 milhões de litros fraudados por ele. Ok. Dr. Mauro Rockenbach, que atua na especializada criminal em Porto Alegre. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Sempre à disposição. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!